Graça e paz, estamos começando mais um No Online Podcast. Se você é novo aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, deixar seu like e também de ativar as notificações. Todo final do mês a gente está lançando aí um podcast novo, um episódio novo, com tópicos variados, mas o tópico principal é a gente falar de Deus, das grandezas de Deus, daquilo que Ele tem feito na nossa vida, daquilo que nós temos vivido com Ele, experimentado, também testemunhos. E hoje a gente está aqui com o Iago e com a Bia. Eles já estão... Fala oi aí, gente. Oi, graças a paz. Eles já estão aqui com a gente, tem 2 anos e meio, vocês falaram, né? Sim. Parece que é só um início, né, de uma caminhada, mas eu sei que vocês já se encontram em casa, né? Yeah. Se sentem em casa. E eu sei que vocês já têm vivido muitas experiências com Deus agora. E coisas que vocês têm vivido agora também é resultado de oração, né? O que a gente quer falar aqui hoje é sobre crescer num lar cristão, crescer debaixo de ensinos bíblicos, de princípios bíblicos, e o Iago tem esse testemunho, né, que ele vai estar compartilhando aqui com a gente hoje. Ele cresceu num lar cristão, nasceu com os pais, seus pais eram pastores, não é isso que você tinha até comentado comigo antes? Não, quando eu nasci eles eram evangélicos. Eles, ok. Sim, eles se tornaram pastores depois de um tempo. Sim. Só que eu já nasci num lar cristão. Ok. Então já tinha exemplos, né, bíblicos dentro de casa. Meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus, de oração, de jejum. Então isso foi nos dando uma base mais firme na fé, né? Eu sei que isso faz muita diferença, igual assim, né? Eu não cresci, nem nasci num lar cristão. Fui conhecer, né, a Jesus bem depois, assim. Na verdade, eu já era mais adolescente. Mas quando você começa a aprender, né, da Bíblia, quando você começa a vir na igreja, e você vê essas pessoas, nossa, conhece pessoas que cresceram dentro da igreja e você vê assim, nossa, que diferença, né? Tem já um conhecimento bíblico, às vezes eles têm testemunho, nossa, eu fazia isso ou não fazia isso, porque meu pai e minha mãe não deixavam. Eu acho, assim, bem interessante. Quem nasceu num lar cristão, como é essa experiência de sempre você estar vivendo ali, vendo o pai e a mãe lutando para poder viver debaixo do que a Bíblia nos ordena a viver e também ensinando aquilo, né? Porque eles têm que passar aquilo para os filhos. Sim, isso é essencial, o que você disse. Por exemplo, não adianta só eles falarem, eles têm que viver, têm que transmitir o que eles estão vivendo, entendeu? Então, eles não só nos ensinavam, porém eles viviam a palavra de Deus. Então, a gente via isso dentro de casa, né? Fora de casa também. Eles eram as mesmas pessoas. Então, eles pregavam aquilo que eles viviam. Não só pregavam o que estava na Bíblia, e vivia outra vida, vamos dizer assim. Sim. Isso que é o mais importante, né? Sim, Porque não adianta só, você tem que fazer isso e aquilo, e se fosse algo que você não visse na vida deles, né? Você tem que falar o que você vive, né? Pregar o que você vive. Uau. Porque você falar qualquer coisa é fácil, mas você viver já não é tão simples assim. Então, conta um pouco dessa experiência de como é ter pais pastores. É bênção. Não é bênção. É um desafio. Tipo assim, não é fácil. Eu ouço muitas pessoas falar assim, os filhos de pastores são os piores. Sim, isso é o que a gente mais escuta. A gente mais escuta, sabe? Mas não. Às vezes, a gente vê também só um lado da história. Às vezes, quando a gente tá dentro do núcleo familiar de pastor, é diferente. Sabe? Às vezes, por exemplo, meu pai, ele era pastor, ele amava a igreja. Só que eu não tinha a mesma paixão do meu pai pela igreja. Ele conheceu Jesus, ele tinha a experiência dele com Jesus. Eu não tinha a mesma experiência com ele. Com a que ele tinha, entendeu? Então, era diferente o amar dele com a igreja como o meu amar da igreja. Então, assim, como foi quando você teve esse encontro, então, com Deus? Porque que você falou assim, seu pai tinha ali, né, a paixão dele por Jesus. E isso, apesar dele ensinar você, né, olha, esse é o caminho, você tem que descobrir esse caminho também, você também ia ter a sua própria experiência, né? Sim. Então, quando foi que você teve a sua própria experiência, o seu encontro ali com Deus? Eu não lembro exatamente as datas. Quando eu tive meu encontro com Deus, eu tive uma experiência espiritual com Deus, com o Espírito Santo. De falar em línguas, sabe? Eu tive uma experiência. Só que aí depois eu acabei, né, me esfriando na fé. Porque eu só tive a experiência, mas não mantive o meu relacionamento diário com Deus. Eu ia pra igreja porque era
uma rotina nossa, eu tinha que ir, porém eu não estava firme na fé. Eu via exemplos dentro de casa, porém eu não seguia mais. Já era algo que eu já estava querendo, tipo assim, pronto, já deu, não tô afim. E isso é muito comum a gente ouvir hoje em dia, né? Apesar de eu ir na igreja, né? Todos os cultos, quando você vê ali dentro do lar, já não tá mais aquele fogo, aquele amor, né? Aquela paixão ali por Deus. Porque o ir pra igreja, né? O ato de ir pra igreja já virou uma rotina. Sim. Já virou algo que é, assim, automático. E isso que tem pegado, às vezes, muitos cristãos. Que apesar de estarem na igreja por muito tempo, tem feito algo no automático. Perdido, né? Aquele amor, fazer, porque realmente tem aquele amor pela igreja, aquele amor por Deus, aquele amor por Jesus, em fazer a missão, né? E exercer a missão que Deus chamou cada um para fazer, o chamado. Então, isso a gente tem visto nos dias de hoje. É aquele esfriamento porque, eu faço algo porque tá no automático. Não porque eu sinto no meu coração. Então, eu acho que isso é um desafio também, igual você falou, pros pais. Como passar isso pros filhos? Como ensinar isso pros filhos? Olha, eu te apresento Jesus, né? Mas você também tem que conhecer ele, você também tem que encontrar ele. Então, você teve esse encontro, você era adolescente, quando criança, adolescente, ou foi já, assim, algo bem depois na sua vida, já mais pra frente, já no adulto? Então, eu tive uma experiência quando eu era adolescente, porém eu me esfriei totalmente na fé, assim, porque eu não orava mais, não buscava, não jejuava, né? Não queria aquilo. Ou fazia por fazer. Então, a gente acaba se esfriando. Porque um crente que vai na igreja só vai por ir, ele se esfria. Não tem como. Não tem jeito. A gente tem que estar lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a Deus verdadeiramente. Eu já fui ter essa experiência novamente aqui na América. Uau. Depois de quase 10 anos depois. Então, você morava lá no Brasil e aí você veio sozinho ou você veio com seus pais? Não, eu vim sozinho pra cá. Veio sozinho. Sim. No final de 2015. Cheguei aqui no final de 2015. Então, você decidiu vir pra cá, começar uma nova vida, e conta aí como foi essa experiência. Tentar tudo de novo. Não foi bênção. Só porque como Deus cuida muito da gente. É incrível. Porque como meu pai era um homem de oração, eu creio que ele sempre orou por mim, pela minha família, pela minha irmã, pela minha mãe. Quando eu cheguei aqui, eu arrumei um serviço com um rapaz na janela. Ele instalava a janela. Ele chama Renato, que ele é vivenda. Ele era diácono de uma igreja batista. Uau. Eu fui trabalhar com ele e aquela conversa toda, ele perguntou, você é evangélico? Eu falei, sou filho de pastores, porém eu não tô em nenhuma igreja. Ele, não, vamos comigo na minha igreja. Eu falei, sim, vamos. Aí ele passou e me buscava todas as quartas e domingos pra gente ir pra igreja. Então, eu acabei que eu não tive escolha, tive que ir pra igreja. E continuei indo. Só que depois de um certo tempo eu afastei dessa igreja, que aí eu fiquei um tempo fora dos caminhos do Senhor. Foi até onde eu conheci a minha esposa. Já vamos entrar nessa parte. Eu conheci ela fora dos caminhos do Senhor. E dali pra cá, a gente começou, né, a nossa jornada, a nossa história toda, né, amor? Yes. A gente se conheceu em 2017. Eu não vim de família evangélica, cristã. Eles são de outra religião. E eu ia na igreja, assim, no Brasil, cada um mês. Quando eu vim pra cá, me desviei totalmente. Fui pras drogas, fui pra totalmente fora dos caminhos. E nesse meio eu conheci ele, onde ele também estava afastado. E a gente começou a namorar, a gente começou a ter um relacionamento mais sério. Até que um dia ele chegou pra mim e falou que eu tinha que mudar, porque ele não era esse tipo de mulher que ele apresentaria para os pais. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, onde eu tô entrando? Filho de pastor. Falei, oh my God. Será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso? Só que ali eu creio que já foi um chamar de Deus, sabe? Porque eu estava à beira da morte mesmo, porque eu estava totalmente fora dos caminhos. E então... Você então nem conhecia ainda? Não. Então esse foi o seu primeiro contato com a igreja, foi através dele? Uau. Sim. Tinha ido algumas vezes no Brasil, mas esporadicamente, né? Então, e aí quando ele me levou para uma igreja que ele ia,
comecei a frequentar, tive pessoas que me auxiliaram, tudo, e ele me ganhou para Jesus, né? E aí a gente falou, não, vamos tentar esse caminho. Só que mesmo nesse caminho, a gente não estava totalmente, porque era aquilo que a gente estava falando. E a gente ia na igreja todo domingo. Sim. A gente servia. Eu sempre fui do Ministério Infantil. Só que aos finais de semana, a gente fazia tudo errado. Sim. Então, ia pro mundo, ia pra festa do mundo. E eu estava vendo que aquilo não era certo. Só que eu estava com as vendas nos meus olhos. Sim. Porque pra mim era normal, não tem problema. A gente ir ali numa festa, ouvir música do mundo e domingo estar servindo. Sim. Tava tudo bem. Então, até que quando eu engravidei, tive os meninos, né? Eu já tinha parado de beber, não fazia mais, né? Não ia pra festas mais. Sim. E até que teve uma conferência em Boston, onde os nossos pastores foram e uma prima nossa me chamou. E ali o Espírito Santo me tomou. E ali eu tive a minha experiência verdadeira com o Senhor. Porque antes eu só ouvia falar. Sim. E ali eu tive a minha experiência, entendeu? Sim. O Senhor me alcançou ali. Então, eu já voltei estranha para casa. Eu falei, a gente precisa mudar. A gente precisa, porque existe um caminho mais excelente. Existe um caminho onde o Senhor quer nos levar. Isso ele já conhecia, né? Ele Você já conhecia esse Sim. caminho. Yes, mas você vê a falta de um posicionamento também. Sim. Então, a partir daí, isso foi em novembro. Em janeiro, nós estávamos na Geórgia. Nós morávamos em Massachusetts. E em 2 meses, a nossa vida mudou completamente. E quando chegamos aqui, falamos, a gente vai naquela igreja dos pastores que eu conheci. E desde então, o Senhor tem nos atraído a cada dia. E nós nos consagramos, nós realmente falamos assim, Senhor, nós queremos viver para o Senhor. Porque o que a gente fazia era uma a gente vivia uma religiosidade. A gente vivia uma mentira, porque, é o que a gente falou, o culto de domingo não transforma. Sim. O culto de domingo é um mandamento para a gente ir, se reunir e tudo bem. Mas ele não vai te transformar ali. Ele vai te transformar na segunda-feira, é você buscar, é você buscar ser cheio do Espírito Santo. Então, isso virou uma chave na nossa vida mesmo. Sim, e esse start também se iniciou depois que os meninos nasceram, né? Exato. Vocês têm Porque 2 filhos, né? Vamos falar de 2 gêmeos, os gêmeos, gente. E quando eles nasceram, a gente parou e falou assim, pô, que vida que a gente tá vivendo? Que É isso que a gente vai transmitir pra eles. E você já sabia disso, né? Tudo, só que eu tava com as escamas nos meus olhos. Sim. Eu falei assim, é isso que eu quero, é nesse caminho que eu vou criar os meus filhos. Não foi esse caminho que eu fui criado. Não foi esse que meu pai mais minha mãe me ensinou. Sim. Aí a gente, né, amor, sentamos, conversamos, falou assim, não, tá errado, vamos mudar de vida. Exato. Vamos trazer Deus pro nosso meio de novo. Yes. Porque onde Deus não tá, as coisas tudo Com certeza. não vai bem, não tem como. E nesse meio tempo, você falou que vocês ali, né, juntos, tentando voltar para os caminhos do Senhor, tentando endireitar a vida, você sofreu a perca do seu pai, né? Sim, em 2020 Deus recolheu meu pai, né? É uma perda muito grande. Só que Deus sabe o trabalhar, né? A gente julga no momento, como eu já julguei, até peço perdão a Deus depois disso, mas a gente não sabe o tempo de Deus. Só que o que meu pai me ensinou, o que ele deixou pra mim, é o que eu carrego até hoje, e é o que eu tô transmitindo para os meus filhos. Tudo que ele me ensinou vai permanecer. Com fé em Deus, eles vão aprender o caminho. A gente ora por eles, ora pelas esposas que eles ainda nem têm, que eles são babies ainda. Pelos filhos que eles vão ter, a gente já ora, já apresenta diante de Deus. Porque isso é muito importante. A oração na vida de um cristão é muito importante. Sim. Às vezes eles não entendem nada. Só que a gente já ora lá daqui, porque 20 anos, 20 não, uns 15 anos, que eles têm 18 anos, talvez. A gente não sabe, mas Deus sabe tudo que pode acontecer. Exato. E a Bia, por mais que ela veio de uma família um pouco diferente, vamos dizer assim, ela é resposta de oração. Minha mãe, mas meu pai sempre orou pela minha esposa, pelos meus filhos. Então ela não veio por acaso. Deus tinha já algo pra gente. Sim. Entendeu? Com certeza. E depois que a gente chegou aqui na Geórgia, a gente veio pra igreja, né? Deus nos trouxe pra cá, vamos dizer assim. Aqui, verdadeiramente, eu tive meu reencontro com Deus. Hoje eu posso dizer que eu vivi a minha experiência com Deus, não a experiência do meu pai, nem da minha mãe. Eu nunca esqueço no dia que o pai dele morreu, ele chorando naquele momento, a única coisa que ele me falou, porque nesse momento a gente não sabe o que dizer, e a única coisa que ele falou assim, o legado que meu pai deixou, eu vou deixar para os meus filhos. Então era a única coisa que ele repetia. Eu acho que deve ter passado, né, um monte de coisa
na cabeça dele, onde ele falou, a responsabilidade está em mim agora. Porque agora eu tenho filhos. E qual a semente que eu vou plantar? Deus é um Deus de geração. E ele pensou até a 1000ª geração. Sim. Então, nós cremos nisso e a gente crê nesse poder da oração que, como o nosso pastor mesmo já diz, às vezes alguém lá atrás, nós nem conhecemos, orou por nós. Orou por alguém. Sim. Então, isso é muito importante. E aqui a gente está falando da importância desse posicionamento, né? Dessa influência, igual a gente está falando aqui, da influência que seu pai teve sobre você, sobre sua irmã, né? Ali na sua casa. E o posicionamento que você teve também, está tendo em relação à sua casa agora. Esse que é o deixar o legado. Fazer algo que não vai acabar porque uma pessoa partiu. Ali no caso, né? Exato. Porque o seu pai partiu, não significa que o que ele estava plantando acabou ali. Vai ter, né, a colheita, né? Continuidade daquilo que ele plantou. Então, assim, é importante isso que você está falando. Nossa, o que meu pai fez por mim, eu vou fazer pelos meus filhos. Então, você vê que nessa frase que você fala, é o Espírito Santo trabalhando. Sim. Porque algo que é importante, que você começa a se levantar e querer lutar por aquilo, você vê que é algo que o Espírito Santo está te direcionando. É algo que realmente importa. Igual que no caso vocês têm 2 filhos. Vocês também têm um trabalho, né? Um trabalho de ensinar eles a andar nos caminhos cristãos, ensinar eles princípios bíblicos, orar por ele, igual você falou que, nossa, eu oro pelas futuras esposas, pelo futuro deles, os filhos. Isso é muito importante, porque você ali, né, no começo, quando é criança, é o trabalho dos pais, né? Exato. Eu vou carregar até que ele saiba andar com as próprias pernas. Exato. Então, assim, nisso que muitos pais hoje têm se perdido por também estão sendo um pouco egoístas. Pensando ali, né, no agora. No que eu tô vivendo agora. No que eu vou fazer, no que eu vou deixar de fazer. E a nossa vida cristã, o que Deus nos chamou para fazer, o porquê dele ter colocado a gente aqui nessa terra, não para só na gente. Exato. A gente tem uma missão, algo a cumprir. Algo que a gente faz hoje influencia não só as pessoas que estão ao nosso redor, como também influencia no futuro. Às vezes, uma decisão que a gente toma hoje vai influenciar não só na nossa vida, mas indiretamente na vida de outras pessoas. E sempre vem, né, quem tá mais perto. Quem tá mais perto que vai ou sofrer ou não. Ou vai colher os frutos bons, né? E esse tem sido um desafio dos dias de hoje, né? No mundo que a gente está vivendo, onde várias coisas têm sido apresentadas. Na internet, né? Você entra hoje, um ensina uma coisa, outro ensina outro. E, assim, às vezes muitos líderes também têm passado certas coisas que têm deturpado a palavra. Então, o nosso trabalho, né? É manter o ensinamento puro e verdadeiro. E ensinar isso, passar isso para os nossos filhos. A Bíblia diz que a gente deve inculcar na cabeça dos nossos filhos, até que aquilo seja uma verdade. Isso hoje tem sido um desafio. E a gente só consegue passar algo que a gente viveu. Então, aqui você contou, né, da sua experiência. Você, apesar de, né, ter nascido num lar cristão, ter convivido com pais pastores, né, tipo assim, tem algo melhor que isso? Ah, meu pai é pastor, só posso ali, vou perguntar pra ele. Isso, e você vive na igreja a semana toda. Exato. Praticamente, a igreja é a primeira casa, praticamente. Não é verdade, não é a segunda, casa. É a primeira casa. Você tem uma dúvida, ali, meu pai é pastor, vou perguntar pra ele. Então, assim, se nesse meio que você cresceu, já aconteceu uma situação de você se desviar por um tempo, agora imagina quem não tem sido criado sendo apresentado a palavra, né? Então, assim, hoje a gente tem esse desafio com os nossos filhos. E hoje vocês têm, né, gêmeos, 2 meninos, né, que vocês têm ali que transferir aquilo que vocês aprenderam. E é claro que a gente está aprendendo todo dia, a gente aprende um pouco, é de glória em glória, porém, a gente tem que colocar em prática também. Tem que plantar e colher os frutos, né? Então, conta um pouco, assim, dessa experiência de vocês com os filhos, né? O que vocês aprenderam e o que vocês têm passado para eles hoje? Os meninos, eles já sabem a rotina deles. Eles já sabem que é escola, quarta igreja, escola e domingo igreja. Eles falam assim, mãe, hoje a gente vai pra igreja? Vai, filho, hoje sim. Hoje não.
Então, eles já sabem que a gente, toda semana, pelo menos 2 dias, a gente tá na igreja. Isso aí eles sabem. E é engraçado que toda noite, né, amor, antes da gente dormir, a gente lê a palavra com eles, a gente conta a história da Bíblia. Pra eles saberem o que eles E seu pai fazia isso com você? Fazia, Uau, sempre. tá vendo? Pra eles aprenderem o que eles estão... A gente tá passando pra eles, né? Eles já sabem até as historinhas. Se pedir eles pra contar a história de Davi, eles contam. Eles sabem as historinhas da Bíblia. Yes. E não somente o que a gente fala, mas o que a gente faz dentro de casa. Isso implica porque os filhos, eles só vão aprender com aquilo que a gente faz. Então, para eles entenderem por que eu tô na igreja quarta e domingo. O que eu tô fazendo lá? É só um tempo? Sim. Não, mas é o tempo que meu pai e minha mãe estão orando. Mas não só na igreja, mas eles veem a gente ler a palavra. É engraçado que todos os dias de manhã, tô lá, eu tenho meu tempo com Deus, e eles já sabem que antes de ir pra escola, aí eles já falam assim, mamãe, você vai orar? Então, eles me veem orando. Eu acho isso importante. Porque para falar assim, nossa, a minha mãe tem buscado algo. O que ela tem buscado? Então, isso vai crescer na cabeça deles. Quando eles forem mais velhos, eles se lembrarão. Nossa, minha mãe orava. Então, não é muitas vezes o que eu falo, eles não vão lembrar daqui 20, 30 anos. Mas assim, da sua atitude, né? Mas o que eles viam, eles vão lembrar. Igual a forma que ele me trata. Isso é muito importante para homem dentro de casa. A forma que eu sou como mulher dentro de casa. Isso vai implicar na esposa deles. Então, eu acho que tudo isso, tudo que eles veem, eles vão produzir. Não somente o que a gente faz com eles e o que a gente fala, mas o que eles realmente veem dentro do lar, além da igreja. E foi até algo que você comentou, né? Que quando você conheceu ela, que tava a vida totalmente perdida, você falou, nossa, eu não quero apresentar essa mulher para os meus pais. Então, assim, a sua mãe, com certeza, te mostrou um outro lado, né? Ela mostrou o testemunho dela vivo, né? Eu falei pra ela assim, olha, eu não quero, infelizmente, isso não é o que eu quero pra mim. Você tem 2 opções. Ou você continua com a sua vida, ou você muda e a gente segue a nossa caminhada, a nossa história, entendeu? Porque eu falei pra ela, eu não vi meu pai fumar, nunca vi ele beber. Então, eu não quero que meus filhos cresçam com esse papel dentro de casa. Sim. Não quero, não tem como, não tem forma. Eu não cresci assim. Da forma que eu cresci, eu não quero que meus filhos cresçam de outra forma. Eu quero que eles sigam o mesmo caminho que eu segui. Sim. Apesar que eu tava desviado, ainda tinha o temor, o ainda tinha consciência ali, né, do que era o certo e errado. Tinha uma base, né? Isso é interessante até falar, né? Porque a gente escuta, né, vários testemunhos de pessoas que cresceram num lar cristão e que a algum ponto da vida, né, se desviou, mas que no momento ali do pecado, no momento ali, né, do auge eu vou meter o pé no balde aqui, né? Sempre tava ali, né, ouvindo. Fica aquela história do anjinho e o demônio do lado, né? Falou assim, não, você não aprendeu assim, não é assim que isso é certo, isso é errado. Então, assim, isso tem uma influência muito grande. Você crescer aprendendo o caminho. Exato. Aprendendo o que você deve fazer de acordo com a palavra. Exato. É claro que a gente aqui não tá falando de quem não quer viver isso, né? Não. Quem tá vivendo fora, você vai viver fazendo o que ali te apraz, o que é melhor pra você, o que você te faz se sentir melhor. Só que nós, né, temos vivido isso como igreja e é o que a gente tem ensinado aqui, até o que você falou, que quando você veio pra igreja, você viu algo diferente, que a gente tem que viver a palavra verdadeira. E a gente tem que não só, né, ouvir, mas também exercitar aquilo, colocar em prática aquilo que a gente tem vivido. E isso vai influenciar na nossa maneira, na maneira como a gente vai educar os nossos filhos, na maneira como a gente vai ser com a esposa ou ser como marido. Então, assim, isso eu creio que você ter crescido vendo isso, apesar de você ter saído dos caminhos do Senhor por um tempo, teve um peso ali em você, né? Quando você viu, falou assim, nossa, não, eu tô aqui, mas não é aqui que eu quero permanecer. Aqui não é meu lugar. Exato. Até é engraçado, uma vez eu fui pra uma festa, pra uma boate, com uns amigos meus. A gente tava lá, aquele trem, dançando música e tudo. Aí do nada, pô, deu um clique em mim assim, eu parei, olhei e falei assim, não, aqui não é meu lugar. Acho que o Espírito Santo de Deus me tocou, não tem outra coisa. Eu olhei assim, aqui não é meu lugar. E naquele momento aquilo ali acabou pra mim. Não fazia mais sentido eu estar ali. Tanto que eu me retirei do local. Depois eu tive que esperar, que eu tava com os meninos de carro, mas eu esperei pro lado de fora e depois a gente foi embora. Então, tipo assim, mas eu tive um clique. Acho que o Espírito Santo me tocou. Falou assim, não, aqui não é o seu lugar. Você tá no lugar errado. Te chamei pra isso. Eu não te criei pra isso.
Yeah. Porque ali você, né, ali naquele momento ali, você pensa que, tô me divertindo, tô tendo ali um prazer momentâneo, só que aquilo ali vai durar que é por ali, aquele momento. E depois, né? E depois o que vem? Hoje, né, a gente vê, você é diácono da igreja, você tá servindo ao reino de Deus, trabalhando na casa do Senhor, e os seus filhos estão crescendo vendo isso. Sim. Então, assim, conta também pra gente como foi, né, um momento eu tô aqui, né, numa festa, desviado, fazendo o que eu quero, né, e em outro momento eu tô aqui, me encontro servindo a casa do Senhor, servindo as outras pessoas, né. É gratificante, porque meu pai, infelizmente, ele não viu eu sendo consagrado a diaconato. Uau. Então isso me deixa um pouco triste, porém Deus tem a forma dele trabalhar. Mas é gratificante pra mim, pela minha família. Tipo assim, que Deus cumpriu o propósito dele pra mim. Demorou, eu tive que ver outras coisas, ver outro lado, mas eu retornei pros caminhos dele. Sim. Igual você falou, é um exemplo que eu deixo pros meus filhos. Eles veem eu aqui, tirando o lixo da igreja, abrindo a porta. Eles dizem, papai, você tá trabalhando hoje? Eu falei, papai, tá. Quer dizer, eu com o uniforme, né? Papai tá trabalhando hoje. Eu falei, fica quietinho, do lado da mamãe, ajuda a mamãe. Então, eles sabem disso, eles têm esse exemplo. É aquilo que, igual a palavra diz, né? Moisés não entrou na terra, Yes. mas ele preparou o povo. Yes. Então, eu creio que nós, como pais, a gente deve fazer as mesmas coisas com os nossos filhos, né? Sim. Eu acho tremendo em Juízes que fala que após a morte de Josué, o povo se corrompeu. O povo saiu dos caminhos, porque o povo não conhecia tudo que Deus tinha feito antes. E aí eu me perguntei outra vez, eu falei, mas Deus tinha feito tudo aquilo para eles e eles não conheceram a próxima geração não conhecia esse Deus. Então essa responsabilidade de passar de uma geração para outra, eu creio que é muito assim, nós como pais cristãos, a gente deve fazer isso. Porque se eles crescem e não conhecem o nosso Deus, o que a gente está plantando? Sim. O que a gente está colocando neles que lá na frente eles vão ver como o pai dele não viu. Ele não viu o Iago voltar para os caminhos, né? Até que o pai dele falou algo uma vez que me chocou. E a oração dele era uma. Assim, olha, eu orei a Deus, eu consagrei vocês, que era eu e minha irmã, a Deus. E eu falei pra Deus, eu prefiro que, se for pra vocês continuarem em pecado, eu prefiro que Deus prepare vocês e leve pro céu, que eu quero passar minha eternidade com vocês, do que ver vocês dois ficarem na terra, mas em pecados e morrerem pro inferno. Isso me dava um temor muito grande. Sim. Pô, seu pai virar pra você e falar isso. Eu prefiro perder você pra Deus, mas que seja pra Deus, mas não pro diabo. Isso é algo muito Então, forte. Muito, sim. Muito. Só que ele tinha discernimento do que ele tava falando. Sim. Que ele conhecia a palavra de Deus. Exato. Ele sabia, né? E é igual você falou. Ele pode não ter visto, né? Com os olhos dele. Mas aquilo que ele plantou deu frutos. Sim. Exato. Então, isso é o que a gente... tem que ser a nossa motivação hoje. Exato. Que às vezes, realmente, a gente não vai ver. Só que o que os nossos filhos vão enfrentar aí na frente é mais pesado do que o que a gente está enfrentando hoje. Sim. Tem até um pregador que eu gosto, ele uma vez, ele tem 8 filhos, acho que ele tem até mais hoje, e uma vez ele foi questionado, geralmente quem tem muito filho, as pessoas, nossa, pra que você tem tanto filho, né? E ele falava assim, pra que você tá colocando filho no mundo pra sofrer? Esse mundo é ruim, esse mundo só tem coisa ruim, dificuldade, só vai piorar. E ele respondia dessa maneira assim, o mundo precisa dos meus filhos. Isso pra mim me tocou assim de uma maneira tão forte que eu passei até a ver diferente. Como, o que você tá preparando os seus filhos pra o quê? Sim, o que eles vão enfrentar? Então assim, quando você se posiciona, se levanta no seu lar, você coloca, né, ali, a primeira instituição foi o casamento, é o seu lar, então a sua família. Então se você coloca aquilo ali como prioridade, eu vou lutar para que os princípios bíblicos, a verdade bíblica seja, né, inculcada aqui na cabeça dos meus filhos, seja enraizada na minha casa, você está preparando seus filhos para algo. E ali só o Espírito Santo, né, que vai direcionar. Porque o que a gente vive hoje é uma coisa. O que os nossos filhos vão enfrentar, hoje a gente já vê, né, baseado no que a gente tem visto no mundo hoje, vai ser algo muito mais difícil. Então a gente tem que capacitar eles, preparar eles para isso. Claro que, né, sempre descansando, sabendo que o Espírito Santo cuida, que Deus guarda, direciona, eles vão passar o que eles precisar passar. Só que tem coisas que se um pai e uma mãe
se levanta dentro de um lar, tem coisas que realmente nossos filhos não precisam passar. Não. Então, assim, aí que você, igual você falou, o poder da oração. Quando você, né, ora, coloque a presença, consagra a vida dos seus filhos. Continua orando por eles, sustentando ali na oração, fortalecendo. Porque às vezes não é só sustentar eles em oração, é também ajudar eles, sendo aquela cobertura espiritual. Você tá guardando os seus filhos de muitas coisas que Satanás vem tentando atingir. Muita armadilha, seta na mente. Igual hoje a gente tem visto que tem muita distorção de princípios, tentando deturpar na mente dos nossos filhos o que é certo e o que é errado. Então, assim, isso o Espírito Santo nos capacita e nos fortalece para poder ser esse exemplo para os nossos filhos, né? Ser essa base, assim, para eles. Exato. E vocês também comentaram que quando vocês se conheceram, teve um momento ali que vocês também tiveram que ajustar, né? Então, eu creio que juntou uma pessoa que já tinha uma noção, né? Você tinha noção da palavra com alguém que ainda não conhecia. Sim. Então, ali você também teve que, né, desenvolver aquilo, teve que fazer uma decisão. Não, eu quero servir a Deus. Então, a partir dessa decisão, o que você tem visto de diferente? O que mudou na sua vida a partir do momento que você teve essa decisão? Tudo. Tudo. Para começar, primeiro o nosso casamento, né? Onde haviam muitas brechas que nós dois abrimos. Então, brechas de pecado, não de traição, mas brechas de pecados, brechas de bebidas, brechas de não ser uma mulher submissa. E eu querer tomar o controle, isso, assim, mudou um pouco. Tô trabalhando, working on it. Esse é um pouco mais difícil. Yes, mas foi algo que o Senhor já me mostrou. Então, assim, a partir do momento que eu decidi, as coisas começaram a mudar. Por mais que ele tivesse essa base, quando o Senhor me pegou ali, eu falei, meu Deus, eu preciso me levantar como uma coluna de oração nessa casa. Eu creio que a mulher, ela foi feita para isso. Ela é para auxiliar, e tanto espiritualmente. Porque por mais que ele estivesse fora dos caminhos, eu tinha que, assim, não, eu quero conhecer esse Deus para que nós dois e a nossa casa servisse o Deus na plenitude. Então, na verdade, mudou tudo. Mudou a minha visão de como criar filhos, porque antes eu nem filhos queria ter. Então, mudou a minha visão de ser uma mulher sábia dentro de casa. Que é o que a Bíblia diz, que é o né? que a Bíblia diz. Que a mulher sábia edifica o lar. Yes. Então, assim, é o conjunto, não é somente, né? O homem tem que exercer o papel dele, né? Como sacerdote. Porém, a mulher também tem que ser sábia dentro do lar. Então, essa combinação, né? Juntando, alinhando os pais com os filhos para andar na mesma missão. Exato. E hoje a gente vê, então, os frutos dessa decisão que você tomou de mudar, né? Porque se tivesse continuado da maneira que você estava desviado, igual você já, na verdade, você já sabia, né? Assim, aprendendo o que você aprendeu, você sabia que os caminhos que você estava trilhando ali não ia levar para lugar nenhum, ia ser caminhos de morte. Sim. Mas eu tava trilhando o caminho errado, porém eu tava fora, tipo assim, da igreja, né? Sim. Com certeza. Yeah. Mas é algo que eu acho que eu precisava passar por isso. Algo que eu tinha em mim de conhecer o mundo. Eu nasci na igreja, assim, nunca tive essa oportunidade. Tô longe dos meus pais. A hora é agora. Tem essa vontade, essa curiosidade também, né? Sim, porque eu tinha, tipo assim, respeito por eles, né? Eu nem ia fazer isso no Brasil, dentro da minha casa. Como eu tava longe, eu falei, pô, a hora é agora. E a gente ia pro mundo, né? Eu tive esse contato, infelizmente. Algo que foi pro meu crescimento, eu creio, mas foi algo ruim que a gente passa ali. Não é algo bom, é algo passageiro. É algo que a gente vai, a gente sai pra uma noitada, volta. O vazio ainda continua no nosso coração. Sim. Não é algo preenchido. Não é igual a Cristo. Não é igual a igreja. E eu tive amigos também que viviam isso e também era da igreja. A gente olhava e queria, pô, a gente podia estar na igreja onde a gente tá aqui agora. A gente não tá vivendo o que os nossos pais nos falaram, o que os nossos pais pregou pra gente. Isso não é bom. Então é algo que hoje eu olho pros meus filhos, pode ser que isso aconteça com eles, mas eles vão ter o mesmo ensinamento que eu tive, a mesma visão dos meus pais eles vão ter. E graças a Deus, Deus me resgatou de volta.
Sim, amém. E nesse momento que eu conheci, na verdade, quando a gente se conheceu, ele foi mais ainda profundo. Porque aí você é A a questão da influência. influência, né? Yes. Eu Aham. sabia que ele frequentava a igreja, eu sabia que os pais dele era pastor, eu até pensava assim, não vai dar certo, porque eu nessa vida, filho de pastor, não vai durar muito, né? Aham. E então, depois que a gente se conheceu, ele foi mais fundo no buraco ainda. Uhum. Então, olha pra você ver que a mulher tem esse poder de Tem, influenciar. aham. né? E quando a gente realmente viu, ele realmente me deu esse choque, que eu creio que foi o Espírito Santo chamando ele. Falar assim, eu não te chamei pra isso. E assim, creio que a mãe dele, o pai dele já orava pela família. Deus não tinha plano naquilo. Uhum. Deus sabia que era para ser nós dois, mas não daquela forma. Sim. Então, eu creio que ali foi um momento que eu falei, eu parei e coloquei a mão na minha consciência e falei o que eu quero para minha vida. Continuar nesses caminhos que vai me levar para o inferno. Eu sabia o que era inferno. Aham. Então, eu achava na época o máximo, entendeu? Mas mesmo a gente voltando pra igreja, a gente não voltou 100%. Sim. A gente Porque é difícil, né? sábado tava no... Aham. Infelizmente, a gente sábado tava no mundo, domingo a gente tava na igreja. Yeah. Exato. Não fazia sentido algum. Uhum. Porém, nós ainda viveu assim durante um tempo. A gente viveu por um tempo assim, sem um temor. Sem Sim. temor, sem... Achando, tudo aquela porta do inferno do nada a ver. Yeah. Nada a ver, sexta-feira eu ir para um bar e domingo tá na igreja. Agora eu tô aqui, então o que Exato. importa é que eu tô aqui, né? Exato. Então, a gente não conhecia essa santidade, a gente não conhecia o ser santo como eu sou santo. Não, para nós, ser crente era ir domingo para a igreja. Sim. E não é. E então, eu creio que o Senhor precisou nos levar a esse lugar para que Ele nos chamasse de novo, para que Ele nos despertasse verdadeiramente. E isso aconteceu comigo. E quando Ele falou, você decide, não é esse tipo de mulher que eu quero, eu falei, ok, eu vou tentar esse Deus, eu vou tentar essa saída. E eu me apaixonei por Jesus, né, aquele primeiro amor, naquele momento, só que a falta de um direcionamento à santidade. Porque até então lá vocês então chegaram aí na igreja lá. Sim. Mas lá não teve esse ensino, essa base. Não. Infelizmente. Assim, era uma igreja maravilhosa, é uma igreja que super nos acolheu. Só que a gente não conhecia essa parte do ser santo como sou santo. Porque em Deus há um lugar que não tem religião. Não tem você só ser crente no domingo. Então, a gente não conhecia. Mas isso foi por falta de busca nossa. Não foi Exato. nem Não, a gente não local. pode passar a responsabilidade para a igreja, igreja. somente. Era nós. Porque nós estávamos vivendo daquela forma e estava tudo bem naquela época. E o ambiente também que a gente vivia Exato. acabava que nos contaminava. Porque a gente deixou, às vezes, de participar daquilo que a gente... que era do mundo, as coisas do mundo. Porém, não saía do ambiente, das pessoas, dos Manteve amigos. as Manteve os amizades. contatos. Exato. Você entende? Então, isso acaba que a gente acaba voltando a fazer as coisas erradas novamente. Exato. Sim. E não tem como, né? Quando Deus se chama, quando você sente, né, aquela necessidade ali, não, eu preciso de ir pra igreja, de ter um encontro com Deus, é porque você quer fazer diferente do que você já tem feito. É o que a gente sempre fala aqui. Alguém que vem pra igreja, ela não quer fazer as mesmas coisas que ela tava fazendo lá fora. Não, Porque se ela veio é porque ela quer uma mudança de vida. Sim. É porque aquilo já não tava funcionando mais. Sim. Então, não adianta, né, você vir pra igreja, certas igrejas que tem hoje em dia, que tem as práticas que existem lá fora, não tem diferença. Não tem mudança de vida, não tem confronto. Exato. Não tem aquele convite, né? Ok, tudo bem, você tá assim, você usa droga, você bebe, você quer mudar a sua vida, então existe um caminho mais excelente. Então, se não tem esse confronto, não tem diferença para aquela mudança, pessoa. né? Não tem mudança. Então, eu vim para a igreja, porém a minha vida vai ser a mesma. Então, aquilo não convence. Exato. Aquilo não faz ninguém se firmar. Exato. Então, assim, hoje que eu tenho visto vocês firmes na presença de Deus, na casa de Deus, né? Trabalhando, exercendo o ministério, colocando em prática o chamado, é porque teve algo que confrontou vocês, né? certeza. Então, fala um pouco disso também. Quando eu entrei, algo que me confrontou mesmo foi diretamente a presença de Deus. Porque
eu estava vivendo uma vida de mentira, uma religiosidade. Então, aquilo que me confrontou, falar assim, você tem que ser de verdade, porque o Jesus é a verdade. Então, não tem como você falar que você vive a verdade, você é cristão e não vive uma vida de verdade. Isso foi o que mais me confrontou. Coisas externas também, renúncias que eu tive que fazer. Porque eu acho que a parte de deixar a bebida, deixar a droga, é o primeiro passo. Sim. Só que a gente ser desconstruída, eu acho que é o mais difícil. Porque a gente carrega algo da nossa infância, nós carregamos algo que pessoas lançaram contra nós. Então, a gente carrega muita coisa. Então, nesse momento que eu tive o discernimento de falar, eu vou seguir Jesus, eu tive que deixar muita coisa para trás. Sim. E isso, assim, é dolorido, porque a gente carrega muito tempo. Então, a gente fica com marcas. Mas foi algo, assim, que me confrontou quando eu cheguei aqui, foi isso. Foi a renúncia mesmo. Porque a parte externa é a parte mais fácil. Mas o que tá dentro de você, e é um processo, e vai ser até Jesus voltar, é o que mais me confrontou. Que é aquilo que você tá tentando esconder, exato, né? Exato. Então, é literalmente viver a verdade. Isso tem me confrontado desde que eu cheguei aqui, né? Porque é o que o pastor sempre fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, quando eu conheci, me libertou. Amém. Porque eu vi que eu ainda tinha muitas coisas que eu carregava, e quando verdadeiramente a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Então, isso foi o que mais me confrontou quando eu realmente tive esse encontro com Jesus. Uau. E pra mim, assim, o que Deus mais me confrontou foi que, tipo assim, você sabe da palavra, você entende. Então, tem pessoas que precisam saber da palavra. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito difícil de falar. Só que Deus tem trabalhado isso em mim. Eu sei que eu carrego algo de Deus. Que eu preciso transmitir isso para as pessoas. Mas como é que eu vou transmitir se eu não leio, se a gente não tem, se não lê a Bíblia, se não ora? Então, não tem como você transmitir a palavra, transmitir a verdade. Então, o que mais me confrontou foi, eu preciso de você nos meus caminhos, eu quero te usar, mas abre o seu coração, deixa eu semear as minhas coisas aí dentro de você, sabe? E não só também para as pessoas, mas dentro da minha casa, para os meus filhos. Qual pai que eu tô sendo para eles? Um pai que só grita, que só bate, que só dana? Ou um pai que senta, conversa? Aconselha, né? Nossa, isso é uma verdade, é bem algo que a gente vê mesmo, que quando Deus te confronta com algo, é porque ele também quer te usar naquela área. E você também tem que estar ali, né, com o coração quebrantado para ouvir a correção, tá disposto, né, a querer mudar. Tem coisas que você tem que reaprender, né? Tem coisas que vai aprender, mas tem coisas que é reaprender, porque existe um lugar específico que Deus quer nos colocar e quer nos usar naquela área. Então, quando a gente, né, se humilha perante o Senhor e recebe, né, aquele confronto como algo positivo, né? Não, Deus vê o meu futuro. Então, se Ele tá vendo que eu preciso ser trabalhado nessa área, que eu preciso mudar nessa área, porque realmente tem algo que eu tô fazendo errado. Então, assim, eu lembro que eu também, algum tempo da minha vida, eu um pouquinho, não sei se é um pouquinho pior ou melhor, não sei como a gente fala, nessa questão de, eu venho na igreja no domingo, mas na semana inteira eu sou o meu normal, né? No final de semana saio, porém no domingo eu vou estar na igreja. E é como que você tá ali, né? Batendo um ponto. Aquilo, durante muito tempo, não te sustenta. E aí, né, você, né, tem aquela experiência de sair, de desviar, de fazer o que deve, o que não deve também. Só que aquele vazio que tava ali dentro de você continua. E aquilo fica martelando, né? Tem algo que pode preencher esse vazio. Tem algo que pode preencher esse vazio. A gente sabe o que é, né? E a gente sabe. A gente só não aceita, a gente só não quer aceitar o que é o vazio. Não quer renunciar. Não quer renunciar. Não quer, né, abrir, expor, porque às vezes a gente tem que expor. Nossa, eu estou sentindo isso, eu estou fazendo isso. E nesse expor, que às vezes pode parecer que no momento é uma vergonha, é onde Deus entra e trabalha e muda a nossa vida. Então, e muda a nossa vida para quê? Para Ele poder nos usar como um vaso nas mãos dele. E assim, eu creio que é isso que Deus tem feito para vocês. A gente, assim, tem visto vocês caminhado, né, trilhando
aquilo que, pelo menos tentando, né? Assim, não, Deus, eu quero exercer, então trabalha em mim para eu poder trilhar esse caminho de uma maneira excelente, andando em santidade. Então, a gente tem visto esse trabalhar de Deus na vida de vocês hoje, como Deus, né, tem encaminhado vocês para Ele poder cumprir o propósito para qual Ele separou vocês, porque com certeza que vocês foram separados. Às vezes tem momentos que você pensou, né? Nossa, não, pra que eu nasci, né? Pra que eu sirvo? Pra que é essa vida? Porém, pelo poder da oração, né? Eu creio do seu pai ali, né? Te atraiu de volta à presença do Senhor. E aí você entrou na vida dela que não conhecia Deus, mas já tinha, né? Carregava já, né? Essa palavra, essa presença do Espírito Santo, que também levou ela a querer ter esse encontro, mudar de vida, né? Então, fala um pouco pra gente hoje dos momentos, dos testemunhos, de coisas que vocês têm vivido e visto Deus fazer na vida de vocês. A gente tem visto trabalhar de Deus já desde quando a gente praticamente saiu de Boston. Que a gente pôs um propósito, Deus, se o Senhor está com a gente, né? Tá nisso. O pastor fala, se você mandou o Senhor pagar a conta. Sim. Então, tipo assim, tá nas suas mãos. A gente colocou a nossa vida nas mãos de Deus. Deus nos guia, sabe? Nos capacita. E graças a Deus, de lá pra cá, Deus tem provido de todos os lados. Não só eu falo espiritual, mas financeiro, a nossa casa, sabe? A gente como casal também, espiritualmente falando. A gente só tem coisa boa. Só graças a Deus, só temos vivido bênçãos na presença do Senhor Jesus. Lutas também, porque as lutas precisam vir pra gente amadurecer, pra gente aprender. E a gente tem vivido algo em Deus, assim... É o que eu tenho falado, a verdade. Sim. Sem uma religião e somente fazer aquilo que o Pai tem feito. Então, como Jesus, né? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Verdade. Então, a gente tem tentado, como pais, como marido, como mulher, tentar viver essa verdade. E Deus tem, assim, um cuidado com a gente, porque antes de nós sairmos de lá, nessa conferência, eu nunca esqueço a palavra que o pastor pregou, o pastor que estava pregando, ele disse aquela passagem de Abraão, né? Sai do meio da sua terra, da sua terra, do meio da sua parentela. Aquilo para mim soou assim, o Senhor está nos levando a algum lugar. Só que eu falei, aonde? Eu não sei. Só sei que estamos indo. E o Senhor nos trouxe aqui. Eu creio que tem um propósito de estarmos aqui. Sim. Uma mudança total, né? Especificamente nesse lugar, nessa casa. Então, Deus tem nos moldado como vaso mesmo. Todos os dias, todos os domingos, nós saímos daqui confrontados e querendo mais disso. E Deus tem, assim, aberto portas, não só profissionalmente, como um casal. A gente tem aprendido a ser um casal. Antes a gente não sabia ser um casal, né? A gente... Era como duas pessoas dentro de uma casa. E hoje a gente bate o pé e fala, a gente precisa do nosso tempo, né? É muito difícil com 2 meninos com 3 anos. E vocês são um casal jovem ainda. Pouquinho. Então, a gente tem pensado como casal também. Então, Deus tem, assim, feito coisas grandiosas no nosso meio que a gente não consegue nem explicar. De vezes eu precisar de um dinheiro, de um dia pro outro aparecer um serviço. E assim, e Deus ir lá e falar, meu Deus, e o que Deus está fazendo? Não só financeiramente, mas eu falo em todas as áreas. Igual você trabalha hoje no Ministério Infantil também, né? Você ensina não só seus filhos, mas também outras crianças. Só pegando um gancho no que ela falou sobre finanças, sobre dinheiro. A gente, infelizmente, né, recomeçou tudo aqui de novo. Infelizmente não, mas felizmente. Deus nos trouxe pra cá. Então, a gente tem aquela dificuldade financeira no começo. Como toda pessoa, às vezes, passa. E a gente, às vezes, tinha que pegar dinheiro com alguém pra, às vezes, entrar um aluguel. Ou fazer uma compra, ou algo assim. Aí, um dia, eu tomei uma posição. Falei assim, Deus, não, isso não tá errado. Não, isso não pode, Senhor. O Senhor é o dono de tudo. Porque eu sou seu filho, por que eu tenho que pegar dinheiro com alguém? O Senhor vai... tipo assim, eu testei Deus, falei assim, o Senhor vai prover. O Senhor nunca vai deixar nos faltar nada. Só que eu tinha que dar um passo de fé. Verdade. Eu falei pra mim, assim, a gente não vai pegar mais dinheiro com ninguém emprestado. Se não tiver, não tem. E
de lá pra Crendo cá, na provisão. Amém. nunca nos faltou nada. Yes. Nunca nos faltou nada. Graças a Deus por isso. É igual você falou, né? Mas tem que ter, quando você desafia Tem que Deus, você ter. tem que ter Tem um que ter um passo de passo de fé, fé. né? Exato. E eu ouvindo, igual eu falei aqui agora, né? Vocês como um casal novo ainda, Sim. com 2 filhos pequenos, né? Uhum. Estão aqui praticamente sozinho, porque você tem sua família no Brasil, você também, que é o comum, né? Todo mundo tá aqui sozinho, a família no Sim. Brasil, raro alguns que estão, né? A família toda. E vocês têm esse desafio, né? Sim. De se posicionarem, de tem que conseguir Tem fazer, né? que fazer. Dá jeito. Não tem outra opção, né? Aham. Então, qual um conselho que você deixaria hoje para um casal novo igual vocês? Pessoas que às vezes não estão nos caminhos do Senhor, mas que já conhecem a palavra. Assim como você teve um pai que orava para você, que ficou ali na sua cabeça aquilo ali, né? Que você sabia, estava ali no seu coração. Apesar de você ter tido um momento fora, você foi atraído pelo Espírito Santo de volta à presença dele. E você viu a mudança, né? Não só na sua vida, como no seu casamento, como na sua casa. Então, assim, qual um conselho que você deixaria hoje para quem é Um que esteja casal, um casal, quem é que esteja nos escutando? Eu acho que primeiramente tem que buscar uma igreja. Uma igreja onde é pregada a verdadeira palavra de Deus. Sim. Onde o pastor confronta as suas ovelhas. Sabe que ali é algo que você, igual ela falou, você sai da igreja impactado. Fala assim, pô, tô totalmente errado. Deixa eu mudar minha vida. Tem algo que vai nos tocar interiormente. Então ali já começa uma mudança. E tem que viver a verdadeira palavra de Deus. Sim. É ler, orar e viver aquilo ali. Não só por falar. Aí a vida da gente muda, não tem como mudar. A palavra transforma. Verdade. A verdade, a palavra é transformadora. Não tem como você ler, viver. Né? Se você não viver, ok, você não vai ser transformado. Mas se você viver a palavra, ela vai te transformar. Amém. Você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Não faz sentido. Você lê a palavra assim, não tem como eu não viver isso aqui. Como é que eu vou viver lá fora? Isso transforma a gente por completo. Sim. Yeah. E eu acho que é a total dependência de Deus. Porque a gente fala que sem Deus a gente não conseguiria criar nossos filhos. A gente não conseguiria ser um bom marido ou uma boa esposa. Então é o que eu declaro, é a total dependência do Espírito Santo. Porque para criar filho, porque não é fácil, tem dia que é muito difícil. Desafiador. Yes. E então é a gente parar e falar, Senhor, eu dependo de Ti. E tornar a nossa mente dependente dos ensinamentos do Espírito Santo. Ele falou que deixaria Ele para nos ensinar todas as coisas. Sim. Então a gente tem crido nisso. Que a gente depende dele pra gente fazer. Porque senão a gente não dá conta. E a nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? Sim. Exato. Também, não adianta a gente se converter a Cristo, ir pra igreja e esquecer a nossa família de um lado. Exato. Não tem como. Você, tipo assim, você vai se dar 100% pra igreja, mas e sua casa? Exato. E sua esposa, seus filhos? E aí? Como é que eles ficam? Exato. A Não gente costuma trazer eles pra tudo. Tipo, se a gente vai fazer algo aqui, vamos Dá embora. um jeito. Porque fazendo nisso, você faz com que eles vejam que aquilo é algo comum. Comum. Né? Sim. É a rotina. Sim. Não é só, né, a mãe, eles vendo a mãe e o pai fazendo. Eles também sendo introduzidos naquilo e aquilo ser algo comum para eles, né? Porque eles vão ver que aquilo, eles não estão fazendo no automático. Eles vão estar vivendo aquilo que vocês estão vivendo também. E ainda mais nos dias atuais, que a gente sabe que é um desafio, né? Introduzir esses princípios bíblicos na vida dos nossos filhos. Pelo que eles têm sido ensinados na escola, pelo que eles veem lá fora, né? Então, assim, hoje confronta muito com o que a gente vive dentro da igreja. Porém, a gente não pode desistir disso, né? Então, assim, esse é um desafio, né? Eu vou manter os meus filhos nos caminhos do Senhor. Sim. É um desafio, porque eles vão para a escola. Então, vai chegar um certo momento que vai ser totalmente diferente. Aquilo que eles vão aprender vai ser totalmente diferente do que eles foram ensinados em casa. Então, é por isso que a importância da gente criar dentro de casa primeiro. E não deixar que o mundo venha primeiro com a informação. Então, essa é a importância dos pais. Então, é muito desafiador, porque eles estão lá fora aprendendo de algo totalmente diferente daqui, da nossa casa. E o mundo vai tentar colocar neles algo que é totalmente contrário à palavra. Sim. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família não entende.
porque acha assim, como um feriado pagão. Como, vamos colocar a festa junina, que é agora, né? Essa época. Né? Você vai privar o seu filho de participar dessas coisas. Ou o Natal, nossa, mas você a vida inteira comemorou Natal e agora você não vai deixar, é uma religiosidade, blá, blá, blá. Não, só que a gente está construindo dentro da nossa casa. Então, para nós, aquilo é uma verdade e pronto. Sim. O que a Bíblia diz é a verdade. Sim. Então, nós cremos naquilo e por mais que o mundo diga o contrário, ou familiares, a gente sabe para quem a gente está criando nossos filhos. Eles foram consagrados desde o meu ventre. Então, a gente sabe para onde a gente está apontando eles. A Bíblia fala que filhos são como flechas. Sim. E eu refletindo flechas, para onde as flechas vão? Para o alvo. E o alvo é quem? É Cristo. Sim. Então, se nós estamos lançando essas flechas, a gente sabe para onde a gente está lançando, nós temos que ser firmes, posicionados em não deixar o mundo implantar aquilo que a gente já tem construído dentro da nossa casa. E é desafiador. Porque é isso que eu ia falar, não é algo fácil, porque os meninos já estão na idade que eles já entendem, tipo assim, eles conseguem entender as coisas. Questiona também, né? A gente fala que não pode, mas papai, mas o amiguinho tá fazendo. Por que eu não posso? Por que isso, por que aquilo? Então a gente tem que ensinar filho. Isso não convém a Jesus Cristo. Jesus Cristo não fica feliz com isso. Não pode. Entendeu? Vamos fazer outra coisa? Vamos brincar disso? Vamos assistir outra coisa? A gente tem que tirar, porém também com cautela, porque a gente não pode espantar eles do mundo. Sim. Não tem como. Isso é algo que eles vão crescer vivendo, e a gente só tem que, dentro de casa, manter a firmeza na fé e falar assim, não, isso não pode, porque isso, e explicar pra eles. Porque eles entendem. Sim. Eles entendem. Sim. E o Espírito Santo também tá ali falando com eles, né? E criar esse ambiente dentro do lar, onde não é um ambiente de proibição, que vocês estão faltando algo, não. Apesar de ter certas coisas que a gente vai renunciar, né? Que a gente vai ter que não oferecer para eles, a gente tem que criar esse ambiente de alegria, né? De paz dentro do nosso lar. Isso também é importante, né? Falar, porque igual você comentou, muitas pessoas falam, você tá privando eles de certas coisas. Privando de certas coisas, mas privando do quê? Se dentro do seu lar você é um ambiente feliz, é um ambiente onde eles se sentem bem, onde eles se sentem em casa, eles não estão sendo privados de nada, né? Exato. Então, assim, isso realmente que você falou, às vezes a família não vai entender, as pessoas que estão ao seu redor não vão entender. Mas é sempre se manter ciente de que eu estou criando os meus filhos para um propósito. Então, quando a gente entende, né, isso que os nossos filhos também é uma missão, né? Exato. É algo que Deus nos deu pra gente devolver pra Ele, de como eles vieram de lá, dele, né? Então, assim, se você também não tá apegado a Cristo, firmado ali na rocha, você também não vai conseguir, né? Exato. A gente passou uma situação bem chata no passado. Eles vão para um daycare e houve quadrilha lá, né? E a dança, as crianças, e eu não deixei eles participarem. E teve um dia que eu busquei um deles chorando. Falei, mamãe, todo mundo tava dançando e eu não. E assim, aquilo cortou meu coração. Como lidar com isso, né? Assim, aquilo foi assim, como uma flecha no meu coração. Eu falei, meu Deus, por quê, né? E agora? Aí busquei orientação, porque eu falei, eu não sei lidar com isso ainda, né? A gente é muito novo, então tem situações que a gente não sabe nem como lidar. E eu lembro que a nossa pastora falou, ela falou, você sabe para quê? Para quem você tem criado eles? Eles já são separados, então já crie eles assim, para eles saberem que são separados. Não crie eles achando que, né? Então, isso assim, eu falei, uau, e é verdade. Não... Aí expliquei, sentei com ele, expliquei. Ele tinha 2 anos na época, óbvio que é meio difícil, mas eu creio que a semente... Tem que usar uma certa didática, né? Porque a semente foi plantada. Na minha... Quando eu era criança, eu nunca participei disso. No começo pode ser que para os meus pais foi algo desafiador, mas depois eu entendi o porquê não. Então isso é passageiro. E não tinha falta, né? Não tinha falta. Você já sabia que não, ok, pra você agora tanto faz. É muito desafiador. Natal, porque não ganha presente? Não, vamos sentar, vamos conversar. Não é que você não possa ganhar presente. Só tem certos rituais que a gente não vai fazer, né? Exato. Então, tudo volta nisso. Se você cria ali dentro de um ambiente onde você está ensinando algo, eles não vão sentir falta de algo que eles nunca tiveram. E você explicando o propósito, né? Explicando, olha,
Deus te criou para essa missão, eles vão também ser despertados para aquilo e vão correr atrás daquilo também, né? Sem querer estar distraído, apesar de que Satanás vai tentar distraí-los também, né? Porém, se eles estiverem, né, com aquela fé firme, que aquilo que foi ensinado para eles é algo que é concreto, é algo que eles têm exemplo dentro de casa, que eles vivem, isso não vai abalar eles, né? Não vai arrancar eles da presença do Senhor. Mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu estou muito feliz de ouvir o testemunho de vocês. Eu sei que vocês têm vivido coisas grandiosas em Deus. Eu sei que as pessoas ao redor de vocês e as que vão nos ouvir também vão ser tocadas pelo testemunho, pelas palavras que foram ditas aqui hoje. Porque vocês, como um casal novo, né, igual eu disse aqui várias vezes, mas assim, que tiveram uma experiência com Deus, são resultado de oração e estão agora, né, transmitindo o que vocês têm aprendido também para os seus filhos. Isso também é muito importante. Então, foi muito bom ter vocês aqui hoje. Eu sei que a gente vai ter outras oportunidades, tá falando também de outras coisas, porque são várias coisas. Eu sei que Deus tem feito muito na vida de vocês. Vocês têm desenvolvido um ministério na casa do Senhor. E a gente tem visto esses frutos começarem a aparecer. Assim, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da minha história, da minha trajetória. É um desafio muito grande, que eu sou um cara bem calado, bem tímido, mas Deus tá, igual eu falei, Deus tá trabalhando isso em mim. E a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus. A gente não pode deixar de transmitir, né? Porque a gente veio no mundo para isso. Pra ir de fazer discípulos, né? Então a gente tem que pregar, abrir a boca. E Deus vai trabalhando isso em mim cada dia mais e mais. Amém. Não, foi uma honra estar aqui, foi muito bom. Compartilhar daquilo que a gente tem vivido e é isso, eu creio que a gente é muito grato de estar aqui felizes e de fazer parte dessa casa. Amém. Que foi onde o Senhor nos encontrou. Então foi isso. Amém. Então a gente vê vocês no próximo podcast. Amém.